Pedrinho vê o suco de laranja e derruba em Branca. Ela afirma que açoitará o menino, mas Perpétua se irrita com a jovem, chamando-a de fora de juízo. Pedrinho diz que ela é muito má e que só pensa coisa ruim. Branca jura que irá matá-lo. Pedrinho dá língua para Branca, mas o menino disfarça dando boa noite. Branca afirma que o dará de comida para uma cobra. Pedrinho a chama de Satanás, mas Perpétua abençoa o menino. Branca diz ter vontade de bater bastante no garoto. Álvaro afirma que a febre realmente voltou. Isaura o cobre para que não se resfrie. Ele pede perdão por estar doente. Margarida recusa, mas Belchior oferece 3 contos de réis. Ela afirma que jamais ganhará tanto dinheiro nessa vida, mas que não irá por dinheiro nenhum. Margarida diz que irá lavar o cabelo. Serafina questiona se alguma das florezinhas aceita 3 contos de réis para tirar a donzelice dele. Elas pensam, mas acabam recusando. Belchior afirma que era tudo o que queria e que isso faria bastante feliz, já que perdeu sua noiva. Isaura diz que ele se esforçou muito por causa dela. Álvaro diz que seu corpo está cobrando por suas ações. Ela lhe dá água para recuperar energia. Ele diz não querer piorar. Ela pede que pense que melhorará rapidamente. Ele adormece. Sebastião conta que Rosa odeia Isaura e que está assim pela escravinha estar livre e fugitiva. Rosa afirma que era ela quem deveria se casar com um dono de fazenda. Aurora a chama de moça em português de Portugal, mas Sebastião explica a tradução. Rosa conta que já não é moça há muito tempo. Sebastião explica novamente. Aurora afirma que o ódio faz mal a quem o sente. Sebastião conta que Rosa lhe fazia companhia e está feliz pela chegada de sua prima. Estela lembra que sua filha está ali para pedir perdão. Branca afirma que não pedirá perdão por nada. Perpétua diz que ela tem de agir de acordo com sua consciência. Branca afirma que foi bastante humilhada por causa delas. Estela pede que pare, mas Branca afirma que sua família tem sobrenome e não perderá para uma escrava. Estela exige que sua filha pare, pois irá interná-la num convento. Branca diz que está prometida para Álvaro. Perpétua afirma que não haverá casamento dela com seu filho. Branca afirma que irá se casar com Álvaro e afirma que ela terá de ajudá-la. Estela pede perdão e Perpétua diz ser uma situação horrível. A mãe diz estar envergonhada. Leôncio conta que Isaura foi vista nessa direção e que dessa vez acabará com a raça dela e de Álvaro. Francisco diz estar agoniado com a noite, pois estão sem tochas, e aconselha que voltem para a fazenda. Leôncio exige que deixe homens ali acampando durante a noite para encontrá-la caso façam uma fogueira. Leôncio diz que já está voltando. Francisco diz que Leôncio enlouqueceu de novo. Geraldo diz que Álvaro contou que se esconderia por perto da mata, após o rio. André diz que conhece bem o caminho. Miguel teme que o pior aconteça. Geraldo conta que o plano é levar Isaura para fora do país. Miguel diz querer ir à mata, mas Tomásia diz que jamais encontraria. Geraldo diz que eles estão bem. Geraldo conta que o plano é levar Isaura para fora do país. Miguel diz querer ir à mata, mas Tomásia diz que jamais a encontraria. Geraldo diz que eles estão bem. Álvaro dá graças por ter trazido a lamparina e ela afirma que planejou bem o rapto. Ele concorda. Ela conta que nunca conseguiria casar com Belchior e não sabe o que seria de sua vida sem ele. Ele afirma que Deus o abençoou. Ela pede que descanse e ele afirma sentir-se mal. Flordelis conta que Henrique está bastante deprimido desde que chegou do casamento. Moleca diz que mal de amor é ruim mesmo. Bernardo diz que já está na hora de seu amigo reagir e aconselha que se apaixone por Flordelis. Henrique diz querer que Isaura o ame. Bernardo diz que temos de dar valor a quem valoriza a gente. Flordelis concorda e afirma que Henrique não consegue esquecê-la. Aurora elogia seu primo. Rosa questiona se ele não puxará uma cadeira para ela. Sebastião diz que ela tem muito que aprender e explica que Aurora é visita, e por isso puxou a cadeira. Também diz que sua filha jantará na cozinha, pois não pode forçar Aurora a sentar à mesa com uma escrava. Aurora diz não ter nada contra os escravos e até é abolicionista. Rosa conta que seu pai ainda não lhe deu a liberdade. Sebastião exige que ela saia, dizendo que dará um castigo pior que o jejum. Aurora sente pena. Isaura afirma que eles serão bastante felizes juntos,
mas ele afirma estar tendo calafrios. Ela pede que descanse, alegando que amanhã estará bem melhor. Todos caçoam de Belchior no bordel. Paulo, Martinho e Raimundo tiram sarro do corcunda. O sargento afirma que Álvaro está no bem bom e questiona se Leôncio continuará gastando dinheiro para encontrá-la mesmo sem ela ser mais donzela. Martinho caçoa, dizendo que Belchior continua virgem. Belchior pega uma faca e ameaça matar o caçador e o médico. O sargento o ameaça com uma arma. Belchior pede que o mate de uma vez, pois não tem mais razão de viver. Serafina quebra uma garrafa de vidro na cabeça do jardineiro e manda que o carreguem até o quarto, alegando que amanhã ele estará bem melhor. Malvina questiona se ele capturou Isaura. Leôncio afirma que não, pois, se assim fosse, ela estaria sendo açoitada. Francisco diz que irá saber como foi o dia na lavoura. Malvina questiona até quando irá a obsessão pela escrava. Leôncio diz que não quer discutir, mas ela diz desejar uma conversa séria. Ele sugere que tome um banho para se acalmar. Ela afirma que ele lhe deve satisfação depois da humilhação de deixá-la sozinha na igreja para procurar Isaura. Ele afirma que não podia deixar Isaura fugir. Malvina diz que ele já podia ter se livrado da escrava inúmeras vezes e questiona por que não a deixa ser feliz ao lado do homem que ama. Leôncio diz que ela tem de arcar com as consequências de desistir do casamento, mas assim afirma que só fez isso porque soube que as cartas foram falsificadas e que tudo não passou de uma mentira. Leôncio diz estar exausto por ter passado a tarde caçando a escrava e afirma que tomará um banho. Ela afirma que a conversa ainda não acabou. Diogo começa a elogiar sua amada. Ela retribui os elogios e afirma amá-lo verdadeiramente. Ele diz se sentir no paraíso ao lado dela. Ela o beija e afirma que sente um sentimento intenso por ele e deseja ser dele para sempre. Eles escutam um casal brigando no quarto ao lado. Objetos começam a fazer barulho. Eles continuam fazendo juras de amor. Eles questionam se o casal brigará a noite inteira. Leôncio diz não ser para tanto e pede que não transforme em drama. Ela afirma ser uma tragédia estar casada com um maldito. Ela afirma que ele está destruindo seu casamento por causa da escrava. Leôncio diz que se livrará dela casando com Belchior. Malvina caçoa e questiona por que ele é tão cínico, e afirma que não há mais como restaurar esse casamento. Diogo jura que jamais brigarão. Helena pede a Deus que assim seja. Eles começam a se beijar novamente. O casal volta a brigar e discutir. Diogo afirma que nada no mundo tem importância quando está com ela. Helena diz para ficarem acordados pensando no quanto são felizes. Diogo afirma que não há nada melhor do que amar e ser amado. Eles se beijam e o casal volta a brigar. Leôncio diz que ela está exagerando e pergunta se não acredita em seu amor. Malvina afirma que ele está longe de conhecer a poesia verdadeira que vem da alma e o impede de tocá-la. Ele afirma que tem seus direitos, mas ela afirma que não sabe se um dia voltará a ser dele. Tomásia pede que não se preocupe, dizendo que Isaura está bem, e não nega que emprestou os cavalos e explica o motivo de ter agido dessa forma. Miguel diz que as intenções foram boas, mas que essa fuga está fadada ao fracasso. Tomásia pede que rezem para que nenhum mal aconteça. Malvina repete que não será dele esta noite e que ele deve lhe pedir perdão. Ele afirma que uma mulher não tem direito de se negar ao marido. Ela afirma que tem. Ele insinua que ela o ama verdadeiramente, mas ela afirma que não será tocada e diz que, se ele sair, não encontrará nem esposa nem dinheiro para pagar a hipoteca da casa. Ele tenta beijá-la, mas ela o chuta e conta que dormirão em quartos separados essa noite. Ele diz que ela é muito cruel com ele, mas ela diz que isto não passa de uma lição e que tirou a greve de sexo de uma peça grega. Leôncio diz que por isso é contra ensinar mulher a ler, mas Malvina diz que irá ensiná-lo a se portar como deve. Ele afirma que não podia deixar a escrava sem mais nem menos. Malvina deixa claro que, enquanto achar que ele se importa mais com a escrava do que com ela, não terá beijos, carinhos e amores. Isaura continua cuidando de Álvaro. Ele começa a delirar com a febre e dá um pulo. Ela pede que se acalme, pois tudo não passou de um pesadelo. Ele conta tudo o que sonhou. Ela pede que se deite para se curar, por ainda estar fraco e com febre. Helena diz que teve sonhos lindos com seu futuro casamento. Diogo sugere que escrevam uma carta para seu pai para que anule o casamento com Paulo. Helena diz que será muito difícil que isso aconteça, mas afirma que o importante é que eles estão felizes. Também comemoram por terem vencido inúmeras batalhas. O casal volta a brigar e eles se beijam. Aurora diz que lerá Camões para sua prima. Sebastião diz que sua filha é um caso perdido, mas a prima afirma que basta ter paciência. O coronel deseja boa sorte.
Aurora começa a falar sobre o livro que lerá. Rosa começa a questionar sobre tudo. Sebastião pede que sua prima continue lendo. Aurora começa a recitar. Rosa diz que não entendeu nada. Aurora diz que é natural, pois os versos foram escritos há 300 anos, e explica direitinho para que ela possa entender. Rosa entende tudo. Sebastião pede que continue. Aurora continua recitando. Malvina proíbe Leôncio de sair para caçar a escrava. Leôncio questiona até quando irá ter de ouvir o assunto da hipoteca e afirma que tem feito sua parte do acordo, mas ela afirma ser mentira e questiona até quando pensa que ela tolerará isso. Francisco diz que está o esperando e que trouxe mais homens. Leôncio diz que logo irá e pede que se retire. Malvina o proíbe, mas ele afirma que não obedecerá depois do que ela fez ontem à noite. Ela afirma que fará bem pior se ele sair por aquela porta. Ele diz que lutará por seu patrimônio e jura que Isaura casará com Belchior. Malvina diz que ele está perdendo tudo pela escrava. Aurora continua recitando. Rosa aplaude, dizendo ser bastante bonito. Aurora diz que selecionará uns poemas mais fáceis para que ela compreenda. Sebastião se despede, dizendo que irá ver as lavouras. Rosa diz que irá descansar, pois não conseguiu dormir, e se retira. Aurora continua a ler. Isaura diz estar se sentindo muito bem, mas que era uma anemia profunda. Também diz que estava triste por causa da carta falsa e que queriam enganá-la. Ele afirma que não será capaz de trocá-la por ninguém nesta vida. Ela o examina e diz que a febre está cedendo. Também afirma que, no pesadelo, pensou estar o perdendo novamente, mas ela afirma que não passou de um sonho ruim, pois estão bem juntinhos ali. Eles trocam carinhos. Ela afirma que será seu primeiro dia de liberdade ao lado dele e afirma que logo estará curado e que terão todo o tempo do mundo para serem felizes, e pede que não faça esforço. Ele afirma querer estar bom logo para que sejam unidos como homem e mulher. Ela diz que preparará um chá para ele e diz estar com saudades de Joaquina. Ele sugere que pesque, mas ela pede que não faça esforço, mas acaba aceitando a sugestão. Ele diz que logo estará bom, pois tem força de vontade. Eles se beijam. Aurora continua lendo. Henrique chega e a vê. Ela o vê também. O mocinho se aproxima e a cumprimenta, rasgando elogios. Ela conta que estava lendo os poemas de Camões e eles se reconhecem como primos. Ele volta a elogiá-la e pede que volte a ler. Ela lê um soneto de amor. Ele a admira. Ela nota que os olhos dele estão marejados e diz ser um amor infeliz. Ele diz estar contente ao lado dela e está feliz em conhecê-la. Álvaro elogia a comida e pede que ela conte sobre sua mãe. Ela fala o pouco que sabe dela, pois não a conheceu. Álvaro começa a elogiá-la. Ela agradece e o examina, vendo que está curado. Ele afirma que essa noite poderão ser um do outro, a menos que ela queira esperar o casamento.